Tentativa de golpe de Estado frustrada dentro da Venezuela. Já que nós vamos falar a respeito de Venezuela, é necessário que nós lembremos um pouco da história e é por isso que eu vou fazer uma breve descrição aí. Quando a gente fala em ditadura, eu sou completamente contra e por esse motivo eu seria obviamente contra uma ditadura, seja ela de direita ou seja ela de esquerda. Uma ditadura acontecendo dentro da Venezuela, obviamente me colocaria contra. Mas o problema é que eu conheço um pouco da história da Venezuela e me põe um pouco na dúvida se isso realmente é uma ditadura ou se é apenas um golpe midiático, assim como está acontecendo dentro do Brasil, um golpe de Estado que não precisou de absolutamente nada para que ele ocorresse e nós tirássemos uma presidente legitimamente eleita. O que acontece é o seguinte, o golpe de Estado lá foi fracassado e a mídia brasileira aqui, com a tentativa de publicizar tudo isso e tentar fazer um golpe midiático, informando mal os brasileiros para converter a opinião brasileira a respeito de uma possível invasão dentro da Venezuela, a mídia brasileira tenta converter a opinião brasileira e por esse motivo ela lança mentiras. Por que ela lança mentiras? A gente vai acompanhar dentro da internet, dentro de notícias que vêm da própria Venezuela, onde nós temos a seguinte notificação, dizendo assim: o Juan Guaidó foi para a televisão já cedo, para a televisão, para as rádios, e decretou que ele tinha todo o exército em seu poder e por esse motivo ele estava pedindo para que a população venezuelana saísse às ruas e apoiasse o então golpe de Estado. Ninguém saiu às ruas, muito poucas pessoas saíram nas ruas, muito provavelmente somente aquelas pessoas da CIA dos Estados Unidos que estão lá dentro presentes e atuando para que haja a derrubada do governo democrático, assim como de pessoas pagas ou com interesses específicos dentro da direita venezuelana. Veja, com isso ele fez uma convocação à população e a população não foi. Ao contrário do que diz a mídia brasileira diz que Juan Guaidó convocou a população e a população se prontificou imediatamente e tentou derrubar o governo quando notícias vindas da Venezuela, de pessoas da Venezuela e de blogs de esquerda também, que estão lá dentro da Venezuela relatando o que está acontecendo. Foi a partir do momento que o presidente Nicolás Maduro foi para a televisão e convocou a população, aí sim a população saiu às ruas e foi defender o governo. A Venezuela tem um histórico bastante curioso, uma vez que a população de lá é bastante contra golpes de Estado, uma vez que não é a primeira vez que a população sai à rua para defender um governo, mesmo que esse governo esteja levando a população à pobreza por causa de algum erro ou por causa de sanções comerciais, como a gente vai falar mais tarde. É necessário, antes de dizer que a Venezuela é uma ditadura, entender o contexto onde ela está ligada e entender o contexto histórico de onde surgiu, de onde começou toda essa história. Para isso é necessário que nós façamos uma análise. Primeira coisa, um dos principais requisitos para que haja uma ditadura dentro de um país é que esse governante que está dentro do país não realize eleições e, ao realizar eleições, se elas houverem, ele frauda as eleições e está ad eterno no poder. Está constantemente e não aceita ser retirado do poder. O que na verdade acontece na Venezuela, sim, existe eleições, muito mais eleições do que dentro do Brasil, porque o sistema eleitoral venezuelano obriga que hajam mais eleições do que aqui dentro do Brasil, e nós vamos explicar um pouquinho sobre o sistema eleitoral venezuelano, mas é necessário que nós entendamos aí. Sim, existem eleições, estão sendo fraudadas. Bom, a Globo já diz que a Venezuela é uma ditadura desde que Nicolás Maduro foi eleito pela primeira vez. A partir desse momento já virou uma ditadura. Mas por que Nicolás Maduro está sendo considerado um ditador? Vamos primeiro falar sobre o golpe de marketing. Um dos pré-requisitos é que ele esteja lá há bastante tempo. Se nós formos analisar isso, a história de Hugo Chávez, nós veremos que em 1992 ele fez um golpe e foi preso até 1994, porque ele tentou um golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. O Carlos Andrés Pérez era um presidente extremamente impopular dentro da Venezuela e que estava levando a Venezuela, o povo venezuelano, à pobreza. Para que você possa entender, a Venezuela, apesar de ser um dos países mais ricos de petróleo, aliás, ela é o país mais rico de petróleo no mundo. E, apesar disso, ela tem riquezas, além de outras riquezas como ouro, cobre e uma série de outras commodities que levam a Venezuela à riqueza. Mas veja, essa riqueza está extremamente mal distribuída e pela política que Carlos Andrés Pérez fazia, ele colocava o dinheiro todo centralizado nas mãos de uma pequena elite venezuelana. O que acontece? A extrema pobreza. O índice Gini, que é o índice que mede o desenvolvimento dentro dos países que estão em desenvolvimento, qual é a qualidade de vida, era um dos piores índices Gini do mundo. Nós tínhamos índices aqui, para você ter uma ideia, de países subsaarianos,
que na verdade são países africanos onde existe uma pobreza extrema e é deserto. Não é o caso da Venezuela. E o que acontece dentro da Venezuela? A riqueza extremamente mal distribuída, e Hugo Chávez tentou um golpe de Estado. Não quero dizer que Hugo Chávez tenha sido bonzinho em tentar um golpe de Estado, pelo contrário, ele começou da forma errada, e por esse motivo ele foi preso e pagou pelos seus crimes. Carlos Andrés Pérez, naquele momento, foi retirado do governo através do judiciário e através da Câmara dos Deputados da Venezuela, onde fez com que ele fosse afastado por corrupção. Não esse processo de corrupção que a gente vê por aqui, mas era um processo de corrupção real que acontecia até então e que a gente não via tantas denúncias falsas de corrupção como a gente vê hoje. Naquela época as denúncias de corrupção eram bastante verdadeiras, porque tinham que ter um fundo de verdade, né? Afastaram Carlos Andrés Pérez e aí elegeram um outro candidato à presidência da Venezuela. Hugo Chávez naquele momento foi anistiado porque tentou o golpe de Estado, mas foi anistiado por causa de militares que tomaram o poder e destituíram esse presidente uma vez que fizeram novas eleições. Hugo Chávez foi anistiado e começou a desenvolver uma vida política dentro da Venezuela. Ele largou o exército venezuelano, onde ele tinha a patente de tenente-coronel do exército, e a partir desse momento ele começou a se dedicar única e exclusivamente para a política venezuelana. Cresceu, se desenvolveu, foi bem ouvido pela população venezuelana. Em 1999, como você pode ver aqui, elegeu como presidente da República. Ele ficou até 2013 e várias denúncias de golpe de Estado, de fraude nas urnas, várias denúncias de que Hugo Chávez era, nessa época, já um ditador que estava tomando conta da Venezuela. Por que isso? Porque Hugo Chávez mudou a Constituição venezuelana e determinou algumas coisas que não tinham dentro da Constituição até então. Por exemplo, como destinar parte da riqueza produzida dentro do país para as populações menos favorecidas. A população mais favorecida atingia em torno de 40%, a mais desfavorecida, classificado dentro da ONU como pobreza extrema, atingia em torno de 47% da população. Portanto, é um índice extremamente elevado. Hugo Chávez, com as mudanças constitucionais, com as mudanças políticas dentro da Venezuela, transferiu essa parte dessa riqueza, não retirando dos pobres, mas tudo de uma vez, mas simplesmente aumentando o salário mínimo, exatamente o que fez o presidente Lula aqui, aumentando o salário mínimo, aumentando o ganho salarial, diminuindo a inflação, fazendo políticas econômicas que começou a fazer com que a população migrasse de uma classe para outra e que finalmente saísse da extrema pobreza, tendo somente 27%, reduzindo de 47% para 27% da população na extrema pobreza. Hugo Chávez começou a ser bombardeado por todos os lados, porque começou a contrariar interesses norte-americanos, e por isso veio a denúncia a respeito de ditadura na Venezuela e de fraudes nas eleições. Aí as entidades internacionais começaram a fiscalizar as eleições dentro da Venezuela para atestar e ver se realmente era verdade aquilo que os norte-americanos vinham falando ou não. A mídia brasileira dizia que ele era um ditador, que ele vinha fraudando as eleições, mas na verdade começou a haver um acompanhamento, como por exemplo de Jimmy Carter. Jimmy Carter acompanhou isso e nós vamos falar disso lá na frente. Depois de Hugo Chávez, que morreu de uma forma inesperada, de uma forma um tanto quanto esquisita, uma vez que ele morreu de câncer, numa época em que todos os presidentes de esquerda dentro da América Latina começaram a pegar câncer. É um tanto quanto esquisita essa história, e talvez a história venha a nos confirmar o nosso pensamento que sim, houve alguma sabotagem na alimentação dessa gente ou no convívio dessa gente. Provavelmente esses presidentes de esquerda começaram a ser sabotados desde há muito tempo. E Hugo Chávez veio a falecer de câncer. Assim como lá em Cuba também teve o mesmo problema de câncer, né? Que é na América Central. Veja, a partir desse momento, Hugo Chávez ganhou uma eleição no ano de 2013, e a partir do ano de 2013 era seu vice-presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, então, está na Venezuela desde 2013 até 2019. Nicolás Maduro era vice-presidente de Hugo Chávez, que não conseguiu ascender ao poder. Ele então colocou o vice-presidente para administrar a Venezuela. Nesse momento, Hugo Chávez estava ficando muito mal de saúde e foi para Cuba para se tratar. Morreu em Cuba e voltou para a Venezuela para ser sepultado. A direita venezuelana, que já estava com 14 anos, Hugo Chávez no poder, viu então a chance de conseguir retirar a política bolivarianista começada através de Chávez, para que tirasse essa política socialista que hoje impera dentro da Venezuela, para fazer a distribuição de renda e
transformar a população venezuelana numa população um pouco mais igualitária, né? E o que aconteceu? A direita venezuelana começou a se manifestar e falou: finalmente perdemos Hugo Chávez, agora nós podemos tirar. O Maduro, como tinha sido o desejo do próprio Chávez que Maduro fosse eleito presidente, o Maduro foi considerado pela Suprema Corte da Venezuela para que ele fizesse e realizasse as eleições. Portanto, eu suspeito que a direita queria, na verdade, adulterar as eleições caso chegasse ao poder para mudar a Constituição e finalmente fazer algum tipo de golpe de Estado, mas na verdade não conseguiram. O Maduro, então, naquele momento, em 2013, levou 2 meses desde que a Suprema Corte decidiu que Maduro era o verdadeiro presidente e que teria que presidente interino da Venezuela e teria que realizar eleições. 2 meses depois, Maduro realizou a primeira eleição em que ele participou e ele foi finalmente eleito pela primeira vez em 2013 e ele ficou até o ano de 2019, portanto são 6 anos de Maduro. O que tem de ditadura nisso, se o cara foi eleito, foi levado ao poder por eleições? Ora, tem de ditadura porque algumas pessoas poderiam dizer, mas eles estão muito tempo fraudando eleições. Então tá, então vamos comparar com outros países, como por exemplo a Angela Merkel da Alemanha. Ela está no poder desde 2005 até o 2019, 14 anos. Eu nunca vi os norte-americanos dizendo que iriam tirar a Angela Merkel do poder só porque ela gostou do poder e está implantando uma ditadura dentro da Alemanha. Afinal de contas, a Alemanha é uma aliada dos Estados Unidos e tem bomba nuclear. Por esse motivo, os Estados Unidos não fariam nenhum tipo de golpe dizendo que a Angela Merkel iria dar um golpe de Estado e estava burlando as eleições. Claro, porque também é a Alemanha, né? Nós temos também outra situação de um político que é bastante aliado, esse assassino, Benjamin Netanyahu, que está exterminando toda a população, que tem usado políticas nazistas dentro de Israel para eliminar a população palestina e tem feito políticas bastante questionáveis. Mas Benjamin Netanyahu chegou dentro de Israel através de eleições, uma democracia maravilhosa. No entanto, eles têm colocado esse tipo de assassino no poder com muita constância lá dentro. Mas vamos falar, por exemplo, sobre esse cara, principalmente, que está cometendo crimes contra a humanidade dentro de Israel. É necessário que nós entendamos isso. Afinal de contas, estão dizendo que lá dentro da Venezuela está tendo crimes humanitários. E, no entanto, Israel com crimes humanitários, eu não vejo os Estados Unidos cortando verbas que mandam para Israel e não vejo os Estados Unidos tentando dar um golpe de Estado dentro de Israel para tirar o poder legitimamente eleito para chegar e dizer que está havendo algum problema. Então, quer dizer, a encrenca é só com o nosso amigo da Venezuela porque ele é rico em petróleo, não é verdade? E aí, nós temos outros exemplos, como por exemplo, a Margaret Thatcher, que ficou de 1979 até o ano de 1992, 13 anos. Eu também nunca vi ninguém dizer que a Margaret Thatcher estava dando um golpe de Estado e ficava muito tempo dentro do poder. 13 anos, assim como Hugo Chávez foi legitimamente eleito. E por que eu digo que ele foi legitimamente eleito? Porque nós tivemos várias fiscalizações dentro da Venezuela de entidades internacionais e no ano de 2011, o Jimmy Carter, como você pode verificar, ele disse assim, o processo eleitoral na Venezuela é o melhor do mundo, diz Jimmy Carter. O ex-presidente do ZEUA coordena centro de monitoramento de eleições ao redor do mundo há mais de uma década. Porque no ano de 2011, como você pode ver que essa reportagem foi feita, a Venezuela sofria ataques constantes dos Estados Unidos dizendo que eles estavam fraudando as eleições. E Hugo Chávez era um ditador. Então eles ficaram toda hora insistindo e começaram a arranjar justificativas para cercear os direitos da Venezuela e cercear alguns produtos, fazer boicotes internacionais contra a Venezuela. Até que surgiu o Jimmy Carter e disse, olha, nada disso é verdade. Vamos contar a respeito das eleições que hoje têm sido copiadas aqui, o modelo deles tem sido copiado aqui no Brasil, inclusive. Muitos países do mundo estão copiando esse método. Veja bem, o eleitor venezuelano chega lá com a sua carteira de identidade e a sua carteira de identidade, através do número, o presidente de mesa lá consegue detectar através de uma foto que aparece imediatamente do sujeito. Então você consegue comparar a identidade do cara e você consegue comparar a foto do sujeito. Portanto, você tem condições de dizer se é ele realmente que está ali. Esse cara pega o seu dedo e carimba numa tinta que fica lá 3 dias pintada no dedo. Ninguém consegue usar esse dedo mais de uma vez durante a eleição. Portanto, e aí o que acontece? Ele carimba o dedo e usa a impressão digital. A impressão digital automaticamente fica registrado, portanto você sabe que essa pessoa votou apenas uma vez dentro da Venezuela. E o que acontece?
aí você tem essa característica que está sendo trazida para o Brasil agora, né? A urna eletrônica, onde ele digita os dados, e ao digitar os dados, ele tem um tempo hábil para fazer a votação, porque se ele não votar naquele tempo hábil, o voto acaba saindo nulo. Portanto, tem que ser rápido lá, leva em torno de 1 minuto para você votar. Não tenho certeza absoluta com relação ao tempo. Mas veja, tem a urna eletrônica, assim como tem no Brasil, tem o voto impresso, porque assim quando você vota na urna eletrônica, sai a impressão do seu voto, você coloca numa urna, onde são depositados os votos impressos, e aí você tem o seu dedo carimbado, você tem o voto impresso e tem a urna eletrônica. Portanto, é uma condição um tanto quanto difícil de você fraudar, principalmente porque existe um poder específico para isso. Aqui nós temos o poder judiciário, legislativo e o executivo. Lá eles têm esses 3 poderes mais outros 2 poderes, cujo qual um deles é o poder eleitoral. E o poder eleitoral, assim como todos os outros poderes dentro do Brasil e dentro da Venezuela, que lá existem 5 poderes, né? Esse poder eleitoral tem, portanto, muita gente trabalhando para eles, tem muitos recursos que aqui no Brasil não acontece. Portanto, fraudar uma eleição diante de um poder específico para cuidar das eleições, diria que é um tanto mais complicado, principalmente nesse sistema onde tem voto impresso, impressão digital, uma tinta que não sai do dedo, e aí você tem o eletrônico. Mas para piorar ainda mais a situação, eles fazem alguns sorteios antes mesmo de qualquer pessoa questionar qualquer validade com relação às eleições. Eles fazem um sorteio de urnas, várias urnas ao redor do país, são abertas, e aí eles fazem a contagem para checar se os votos estão batendo exatamente com os votos eletrônicos. E o que acontece? Existe esse processo lá. A Constituição mudada por Hugo Chávez permite que hajam de 2 em 2 anos eleições dentro da Venezuela. Ou seja, o que acontece? Se um presidente que é eleito por 4 anos, ele for eleito por 4 anos e de repente ele está mal administrativamente, está fazendo alguma besteira, alguma cagada dentro da Venezuela, a oposição tem o direito de se reunir, fazer um plebiscito para fazer uma nova eleição e através dessa nova eleição eleger um novo presidente. Seria fácil você derrubar um presidente que está com baixa cotação. Portanto, esse negócio de ditadura, sabendo que de 2 em 2 anos poderia haver uma eleição e a própria comunidade, a própria oposição venezuelana fez essa eleição algumas vezes e nunca conseguiu tirar Hugo Chávez. E aí chega um auditor internacional, como o presidente Jimmy Carter, e diz que a Venezuela tem o melhor processo eleitoral do mundo. Gente, isso é extremamente suspeito dizer que existe ali uma ditadura. Portanto, a Globo passou durante muito tempo dizendo que Hugo Chávez era um ditador, inventando história, como sempre a Globo faz. A Globo é uma das grandes distribuidoras de fake news. Não que ela não faça notícias verdadeiras, porque sim, ela tem algumas notícias verdadeiras, mas quando a gente começa a ver interesses internacionais, principalmente interesses de países norte-americanos, ela começa então a ser extremamente tendenciosa a ponto de usar a sua força midiática para derrubar uma presidente da República, como aconteceu aqui e como eles tentaram fazer em 1992 com Hugo Chávez. Para você ter uma ideia, houve um golpe em 1992, Hugo Chávez foi preso, foi afastado do poder e todos os poderes constituídos da República foram destituídos. Juízes, governadores, vereadores, deputados, todos perderam o poder automaticamente. E aí o que aconteceu? A população venezuelana, que já estava amando Chávez por causa da distribuição de renda que Chávez estava fazendo, não roubando nada de ninguém, mas simplesmente criando aumentos salariais e fazendo com que a população migrasse de uma classe social para outra, simplesmente através do uso da paz, políticas pacíficas e políticas mais inteligentes de economia. O que aconteceu? A população venezuelana foi para as ruas e devolveu o cargo para o presidente Chávez, onde a democracia foi restituída dentro da Venezuela. Mais de um golpe de Estado contra Chávez foi tentado. Esse do ano de 1992 foi o mais forte, porque chegou a botar o presidente Chávez preso dentro de uma ilha na Venezuela, e no entanto ele conseguiu voltar ao poder com o uso da população e com o uso dos militares venezuelanos. O que acontece? Os norte-americanos deram com o burro na água, apesar deles não assumirem, dizerem que não é verdade que eles contribuíram para um golpe de Estado. Já tem relatos daquela época de navios norte-americanos no litoral venezuelano e aviões e helicópteros norte-americanos sobrevoando a Venezuela para dar apoio aos militares que deram o golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. Então, existem golpes constantes. Como os Estados Unidos nunca conseguiu derrubar Hugo Chávez através de golpes, então eles começaram a fazer
fazer cerceamento do direito da Venezuela, como por exemplo fazer aquele bombardeio que fez de jogar todo o preço do petróleo para baixo, assim sabotando a economia venezuelana e fazendo com que os venezuelanos fossem levados economicamente a uma crise humanitária, porque infelizmente a Venezuela ficou exclusivamente dependente de suas commodities, uma política econômica errada, burra, e aí o que aconteceu? Ela importa absolutamente tudo, remédios, tudo que ela tem de alimentos, ela importa absolutamente tudo que ela consome para dentro da Venezuela. Ela não produz absolutamente nada, ela só vende commodities, só vende o petróleo que ela tem lá. E aí ficou extremamente dependente dos Estados Unidos e de outros países que fazem isso. Então os Estados Unidos, em função disso, começaram a cercear os direitos da Venezuela, começaram a bloquear dinheiro da Venezuela lá dentro, e aí começaram a alegar que o Hugo Chávez, além de Chávez, aí eles começaram a fazer esse mesmo tipo de política, sendo mais rígida ainda com o Nicolás Maduro, que tem sido eleito e tem sido checado da mesma forma que Hugo Chávez fazia. No entanto, essas eleições não têm sido respeitadas e eles têm começado a dizer que a fraude dentro da Venezuela está implantando. Apesar de todo esse processo, o que aconteceu? As últimas eleições, o Guaidó, que hoje se declara o alto presidente da Venezuela, na verdade proibiu toda a oposição venezuelana de concorrerem. Portanto, as eleições não foram fraudadas, as eleições foram reais, só que eles decidiram não participar das eleições. Alguns dos opositores de Nicolás Maduro estão presos sim por causa de crimes, como por exemplo, aconteceu que Nicolás Maduro no ano de 2013 chegou muito perto da oposição, e a oposição, assim como aconteceu aqui no Brasil, o nosso Aécio Neves de lá, resolveu falar assim: não confio nas eleições, elas foram fraudadas e eu não aceito esse resultado. Assim como aconteceu aqui. E aí derrubaram a Dilma Rousseff, porque o povo brasileiro não é patriota como o povo venezuelano. Portanto, o povo brasileiro deixou acontecer aqui. Já o povo venezuelano é um pouco mais culto do que o povo brasileiro e não deixou que aquilo acontecesse lá, um golpe de Estado. Em 2013 tentaram fazer com que o Nicolás Maduro não conseguisse chegar ao poder. Várias vezes eles tentaram dar golpes de Estado e o Nicolás Maduro resistiu, porque as forças militares lá, ao invés das forças brasileiras, que são treinadas desde a infância para poderem dar golpes de Estado, os militares brasileiros, os generais brasileiros, parece que só aprendem isso dentro da vida militar. Aprender a dar golpes de Estado e aprender a roubar o Brasil. E aprender aí a colocar bastante mala de dinheiro no bolso, assim como nós temos relatos de 1964, não é verdade? Aí o que acontece? Estão hoje tentando tirar Nicolás Maduro, que fez a sua eleição corretamente, tem aplicado políticas erradas sim, porque ficou totalmente dependente, mesmo sabendo que os Estados Unidos poderiam sabotá-lo, uma vez que tinha esse problema de ficar totalmente dependente de outros países, e eles não se precaveram para fazer com que a Venezuela fosse autossuficiente e criasse. A elite venezuelana sabotou, tirando mercadorias de dentro do mercado, tirando uma série de coisas que Nicolás Maduro precisou usar força policial para conseguir fazer com que os produtos voltassem para as prateleiras dos supermercados venezuelanos. E o que acontece? Aí ele usa da força sim, às vezes, e é por esse motivo que nós não podemos dizer e apoiar todas as políticas dele. Mas não, Nicolás Maduro não é um ditador. A oposição na Venezuela se negou a participar das eleições porque sabia que não venceria as eleições, porque as políticas de Maduro em favor da população venezuelana têm sido muito contundentes e têm feito com que haja uma maior distribuição de renda dentro da Venezuela. Portanto, é mentira dizer que existe uma ditadura na Venezuela. Não sei, eu estou fora da Venezuela, então eu não sou morador. Mas pelo que eu conheço da história da Venezuela, pelo que eu tenho visto nos noticiários, pelo que eu conheço há muitos anos que eu venho acompanhando essa história, eu posso dizer com uma certeza quase que absoluta, porque só se eu morasse lá dentro e estivesse vendo com meus próprios olhos para saber se é verdade ou se não é verdade. O que ocorre é que pessoas de dentro da Venezuela estão relatando que nada disso é verdade, mas estão querendo tirar um presidente legitimamente eleito, dizendo que ele está levando a sua população à pobreza. A pobreza cujo qual essas políticas retiraram a população da pobreza, que foi lá no ano de 2003, quando Hugo Chávez foi eleito. E na verdade, essas políticas têm tentado retirar, mas como é contra a política norte-americana e eles querem roubar o petróleo, então eles estão fazendo toda essa política. E eis que surge um Bolsonaro, um
um cara perfeitamente estúpido, burro, que senta no colo do Trump toda hora, um ilegítimo que foi eleito através de uma eleição ilegítima, e esse sim deveria ter sido questionado sua eleição. Afinal de contas, a direita, o centro e a esquerda brasileira sabem muito bem que se Lula tivesse participado das eleições, ele teria ganho as eleições. Portanto, não é Bolsonaro o verdadeiro presidente da República, uma vez que sabemos que Lula teria ganho as eleições. Portanto, precisaram tirar, porque ele ganharia. Portanto, o verdadeiro presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. E esse imbecil que pensa que é presidente vai lá e está querendo fazer uma guerrinha particular para sentar e agradar o colo do norte-americano, vai lá, ao invés de se trancar com o presidente norte-americano dentro de uma sala com 4 paredes e fazer tudo o que ele precisa fazer para agradar o presidente norte-americano, ele vem aqui e quer colocar os cidadãos brasileiros dentro de uma guerra que não é permitida pela Constituição Federal Brasileira. Ele vai aqui e vem dizer que ele vai tomar decisões independente do Congresso Nacional ter concordado ou não. Ou seja, ele está dizendo que ele vai invadir a Venezuela. E aí, ele pode de repente, querendo invadir a Venezuela, ele pode de repente, sabendo que não tem armamento, como ele noticiou já, como já está se sabendo que o Brasil não tem nem preparo, nem tropas, muito menos armamento para invadir a Venezuela, ele pode de repente pegar empréstimos internacionais dos Estados Unidos para comprar armamentos, comprando armamentos dos Estados Unidos. Olha que legal o plano que está sendo feito para dentro do nosso país. Invadir um país, um presidente ilegítimo, um presidente que não tem força, que tem cada vez menos popularidade, vai conduzir o jovem brasileiro para ir morrer lá na Venezuela para roubar petróleo para os Estados Unidos da América, para satisfazer o Donald Trump. É muito perigoso que nós tenhamos esse tipo de política sendo implantada no Brasil, e eu digo novamente, esse presidente não é legítimo. Se questiona a legitimidade das eleições na Venezuela, é hora de nós começarmos a questionar a legitimidade de Bolsonaro aqui no Brasil, porque todo esse golpe de Estado e toda essa política que ele está executando não foi concordada pelo povo, e eu tenho certeza absoluta que ele usou aquele falso ataque contra ele, aquele falso atentado contra ele para ganhar as eleições, porque ele não tinha condições de ganhar as eleições, e nesse momento ele se vitimizou, usando isso para poder faltar aos debates e não explicar para a população brasileira todos os planos econômicos que hoje eles estão querendo fazer, e não explicar para a população brasileira que ele iria sentar literalmente no colo para satisfazer o presidente em todos os desejos que ele queria. Nós temos uma bandeira aqui, ela é verde e amarela, ela não é listrada e com estrelinhas azuis e brancas, ela é uma verde e amarela, e nós temos a nossa autonomia, Bolsonaro. Eu não aceito que qualquer cara venha aqui cumprindo ordens de um outro país que não se situa dentro do nosso hemisfério, vem aqui defendendo interesses internacionais para roubar petróleo de um outro país. Então, eu não concordo com absolutamente nada, e é necessário que, se Bolsonaro começar a colocar jovens brasileiros para morrerem numa guerra que não é dele, para roubar petróleo, é necessário que nós comecemos a questionar a legitimidade desse vagabundo que se colocou dentro do poder e que hoje tenta parecer um presidente da República, quando fica discutindo Golden Shower e tantas outras coisas imbecis, assim como ele e toda a prole dele, que fica discutindo esse tipo de coisa inútil, onde o único interesse é destruir o Brasil, ao invés de construir alguma coisa que seja progressiva para o nosso país, para tentar fazer com que os brasileiros não consigam concorrer no mercado internacional, e tentando destruir absolutamente tudo que foi construído dentro do Brasil para que o Brasil fosse finalmente autônomo. Vamos questionar a presidência desse sujeito, sim. Vamos questionar, porque se lá na Venezuela ele acha que é possível questionar, então ele não pode dizer absolutamente nada quando nós começarmos a questionar aqui dentro do Brasil. Ele é muito mais legítimo do que Maduro. Então vamos trazer a briga para dentro do Brasil. Vamos fazer com que haja esse questionamento. E posso lhes dizer, é necessário que nós entendamos a história desse país antes de ficarmos julgando pela mídia que vem contando mentira todos os dias. Enfim, eu vou pedir para que você curta o canal, se inscreva no canal, clique no sininho e vamos compartilhar esses vídeos para que nós possamos distribuir cada vez mais e levantar esses vídeos para uma maior visualização e a gente possa finalmente dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.